Meus irmãos, sim, senhor. Meus queridos, a paz do Senhor, aproveitando que estamos em pé, abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo de número 1, e vamos ler a partir do verso de número 17. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, e vamos ler a partir do verso 17. Enquanto você procura a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus, devotar a minha gratidão, meu louvor, em estar convosco nesta oportunidade, participando deste maravilhoso culto. A minha saudação ao pastor Zilmar, anjo desta igreja, saudando o Senhor, eu saúdo a todo o corpo de obreiro aqui presentes. Trago aqui a saudação do meu presidente, pastor Geraldino Silva, da cidade de Iguaíba, atual presidente da nossa convenção. Ele saúda o senhor e a sua igreja em nome de Cristo Jesus. Quem achou a referência bíblica, por favor, diga amém. Apocalipse, verso 1, capítulo 1, verso 17 a seguir, diz o seguinte: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tens vistos, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais de ouros que vistes são as 7 igrejas. Amém. Eu quero nessa noite vos trazer uma mensagem subordinada ao tema o Cristo da igreja. O Cristo da igreja. Repita comigo: 1, 2, 3. O Cristo da igreja. Mais uma vez. O terceira e última vez. O Cristo da igreja. Muito obrigado, querido. Tome o seu assento, adorando ao nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de uma das maiores, ou eu pessoalmente considero uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada, que é o livro do Apocalipse. Uma certa vez ouvi um pregador dizer que este livro é o livro direcionado para os crentes, é o livro revelado à igreja de Cristo, pelo fato de que aqui nós teremos literalmente, você sabe disso, nós teremos um encerramento de toda a revelação divina dada pela parte de Deus. Aqui no livro do Apocalipse nós teremos o encerramento, o selo de toda a revelação do próprio Deus, e aqui nós teremos uma das maiores e mais belas revelações da pessoa de Cristo, para mim e para você, para a igreja dos últimos dias. Quando você olha a Bíblia Sagrada, e por que eu digo isso? Que ele vem a ser uma das melhores, uma das maiores revelações de Cristo para a sua igreja, para o seu povo, para a sua noiva, pelo fato de que de Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar um Jesus como Cordeiro Pascal. De Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar um Jesus como advogado. De Gênesis a Apocalipse nós vamos, de Gênesis até o penúltimo livro da Bíblia, que é Judas, nós vamos encontrar um Jesus como pastor da igreja, como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, como o remidor do ser humano, como o remidor da raça humana, como aquele que foi dado por Deus como oferta de libação pelos meus e pelos teus pecados, como aquele que até os dias de hoje está sentado à destra de Deus Pai, advogando pela minha e pela sua vida, como aquele que ainda é o dono da graça e que ainda tem como objetivo a espalhar, abranger, fazer de uma maneira mais atuante a sua graça no ser humano, com a intenção de salvá-lo do inferno. Porém, quando nós chegamos no Apocalipse, nós não vemos mais um Cordeiro Pascal, nós não vemos mais um advogado, nós não vemos mais uma oferta de libação, nós não vemos
vemos mais alguém que tem como objetivo espalhar a sua graça, derramar a sua graça como forma de salvação. Nós não vemos mais em Apocalipse um Cristo como servo sofredor, não. Aqui em Apocalipse nós veremos Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores, como leão da tribo de Judá, como aquele que foi morto sim como cordeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia como leão, e este leão tem toda a autoridade nos céus e na terra. Aqui nós vamos ver no livro do Apocalipse, nós vamos ver o cumprimento daquilo que o apóstolo Paulo foi falar em Filipenses, quando ele ensinando a igreja, na carta aos Filipos, ele vai dizer para os irmãos da igreja de Filipenses: tende, pois, irmãos, o mesmo Espírito de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, e foi obediente até morte, morte de cruz, vírgula, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome dele todo o joelho se dobre, e toda a boca confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, meus amados irmãos, no Apocalipse nós veremos um Jesus, não mais aquele que subiu à cruz, não mais aquele que derramou seu sangue, não mais aquele com uma cara sofrida, com a coroa de espinhos em suas mãos, em sua cabeça, com as suas costas completamente rasgadas por causa da zorrague, como alguém que veio para pagar os pecados. Não, aqui nós veremos um Jesus que é juiz perfeito, que é homem perfeito, como essência do próprio Filho de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. A revelação que João terá aqui no livro do Apocalipse, ele vai trazer a ideia, ou melhor dizendo, ele vai literalmente nos comunicar, literalmente nos passar o fechamento de toda esta revelação, o fechamento de todo este pensamento, o fechamento, o cumprimento de toda essa história. É aqui no livro do Apocalipse que nós vamos compreender a grandeza, aleluia, a majestade, o poder. É aqui que nós vamos compreender a autoridade do Cristo da igreja. Eu preciso dizer aqui no início desta mensagem, para você entender que o Cristo que você serve, o Deus que você serve, o Cristo da igreja, ele não é um agente, ele não é um amuleto, ele não está engessado, aleluia, às leis naturais, ele não está pendurado na cruz do madeiro, ele não está mais com a cara sofrida, ele não está mais com as suas costas lanhadas, não, mas ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. Eu costumo dizer, pastor Zilmar, que graças a Deus, por melhor dizendo, que graça a essa grandeza, a essa majestade de Cristo, que nós estamos em pé até os dias de hoje. Ou você acha que eu e você estamos em pé porque somos bons, porque somos talentosos, porque temos alguma coisa para oferecer? Não. Se você está aqui nesta noite, neste culto maravilhoso, é porque Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia vai dizer que diante dele grandes e pequenos terão que se dobrar, aleluia. A Bíblia vai dizer que diante dele não existe principado, potestade, doença, não existe, não disse nada e ninguém que possa suplantar a glória e a majestade do nosso Deus. Se você crê nessa palavra, levante as suas mãos e dê glória a Deus. É um aleluia. Eu gosto muito, eu particularmente, Eliezer, eu sou um amante dos escritos do apóstolo João, porque João, em todos os seus escritos, ele vai nos trazer esta mesma ideia, a ideia de um Cristo unigênito, a ideia de um Cristo maravilhoso, a ideia de um Cristo divino. Quando você vai para os evangelhos, lá no evangelho nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, o que nós conhecemos como evangelho sinótico. Mateus, Marcos e Lucas vão escrever aquilo que eles viram. Mateus, como dizem os teólogos, vai fazer no evangelho para os judeus, e por isso que você vai ver Mateus começando a falar de Jesus Cristo pela sua genealogia. Leia Mateus e você verá que
Gabi, que Mateus começa falando que Jesus é filho de Maria, que é filho dele, desse, daquele, chegando até Davi, sendo descendente de Davi. Por quê? Porque Mateus foi usado por Deus para trazer o evangelho para os judeus. Marcos vai trazer o evangelho de um Cristo sofredor, ou melhor dizendo, é de um servo sofredor. Por quê? Marcos vai escrever as memórias de Pedro, do apóstolo Pedro. Ele vai registrar, e aqui nós vamos ter no livro de Marcos um Cristo como um homem sofredor, como um servo fiel, como aquele que veio para servir. É em Marcos que nós vamos compreender que Cristo, ele não veio desfazer a lei, ele não veio diluir a lei, ele não veio incinerar a lei, não, ele veio cumprir toda a lei. E nesse cumprimento de toda a lei, ele vai chegar para o seu discípulo dizendo: existem 600 e poucos itens da lei que até hoje ninguém conseguiu cumprir, mas eu vos deixo 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque dessas 2 coisas subsistem a lei e os profetas. Quando você chega no evangelho de Lucas, nós teremos no evangelho de Lucas o homem perfeito, aquele que não pecou, aquele que não foi contaminado com pecado, e que em toda a sua caminhada ele não teve nenhuma transgressão. Porém, quando você chega no evangelho de João, João não se preocupa em falar de Jesus como rei dos judeus. João não se preocupa em falar de Jesus como servo sofredor. João não se preocupa em falar de Jesus Cristo como um homem perfeito, mas ele começa dizendo: no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e mais do que isso, tudo que foi feito através desse verbo, e mais do que isso, ele desceu até nós e veio, ficou ao nosso meio. João está ali, oh glória, eu sinto a presença do verbo aqui nesta noite, eu sinto a presença do verbo aqui nesta noite. João vai dizer: ele veio, aleluia, 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 ele veio para refazer as coisas do zero, ele veio para realinhar as coisas que estavam desalinhadas, ele veio para botar um ponto final no domínio do pecado, ele veio para arrebentar com o inferno, ele veio da parte de Deus para refazer as coisas. Oh glória, levante as suas mãos, feche os teus olhos por alguns instantes. Eu sinto a presença do verbo aqui nesta noite. Eu sinto a presença do verbo aqui nesta noite. Eu já vou lhe dizer no início desta mensagem, liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Não há situação que o verbo não resolva, não há situação que o verbo não mude, não há doença que o verbo não cure, não há momento que o verbo não transforme. Ele veio e caminhou entre nós e se fez carne, a luz de Deus, e as trevas do pecado, do inferno, da lei não conseguiram apagar esta luz do verbo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando você vai para as cartas de João, João começa descrevendo exatamente da mesma maneira, exatamente do mesmo jeito, porque na época de João, eu preciso que você entenda isso comigo, na época de João, quando João começou a pastorear as igrejas, e é bom que você entenda que o apóstolo João, ele é o último dos discípulos, ele é o último dos apóstolos, ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural, segundo a história. E na época de João, quando ele pastoreava as igrejas, ele descreve as cartas, primeira, segunda e terceira carta de João. Por quê? Porque naquela época das igrejas em que João pastoreava, algumas teorias começaram a crescer, algumas teorias começaram a surgir. Dentro dessas teorias, dentro dessas coisas mundanas, dentro dessas seitas, começou a vir uma seita chamada gnosticismo. E o gnosticismo, ele tem 3 vertentes. A primeira vertente é dizendo que Jesus, na verdade, era um anjo melhorado, um anjo ungido, um anjo que era melhor, que veio do céu para dar uma melhorada na situação. A outra vertente dizia que Jesus, na verdade, não era o
Filho de Deus, que ele não era 100% homem, que ele não era 100% Deus, não, mas o Espírito Jesus encarnou no homem, quando ele, no homem em Cristo, o Espírito de Cristo encarnou no homem Jesus, melhor dizendo, quando foi batizado, e desencarnou quando esse homem Jesus foi crucificado. Outros diziam que Jesus era uma aparição, que Jesus não era real, que Jesus não era verdadeiro, que ele não passava de uma visagem, que ele não passava de uma imagem, que ele não passava de uma ilusão que fazia milagres. João se levanta na sua primeira carta e começa a dizer: ei, vocês estão completamente errados. Por quê? Porque quando ele se manifestou, nós o vimos como a glória do unigênito Filho de Deus, nós o tocamos, aleluia. Segura, deixa eu contextualizar para você entender. João está dizendo: sabe aquela história de Lázaro, que há 4 dias estava morto, há 3 dias estava morto, e Jesus ressuscitou? Sei, João, eu estava lá, eu vi Lázaro sair da tumba. Sabe a história do filho da viúva de Naim, que estava morto em uma procissão cheia de pranteadeira? Sei, eu estava lá, eu vi o filho ressuscitar. Sabe a história do casamento em Cafarnaum, que acabou o vinho e o casamento iria para a desgraça? Sei, e a água foi transformada? Sei, eu estava lá, eu vi a glória do Filho do unigênito. Nós ouvimos, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Se você sente a presença dele, levante as suas mãos mais uma vez. Não se escandalize comigo, mas sinta a presença do unigênito. Sinta a presença do unigênito. Sinta a presença do unigênito. Se a sua vida está numa água, ele transforma em vinho nessa noite. Se a tua esperança está morta, ele ressuscita nesta noite. Se você está em um meio de uma tempestade, ele vem andando por cima das águas para resolver a situação. Aleluia, 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 aleluia. Por mais alguns instantes, adore. Por mais alguns instantes, glorifique. Por mais alguns instantes, adore, glorifique, exalte, entronize o nome daquele que vive e reina para todos sempre. E eu preciso dizer o que eu sinto no meu entendimento, pela revelação da graça. Esse Espírito de Cristo está passeando sobre esse santuário, está passeando sobre esta casa. Eu sinto, pastor Gilmar, aleluia, que existem nós que estão sendo desatados aqui nesta noite, problemas que estão sendo resolvidos. Ele veio para resolver a situação. Mas quando nós chegamos no livro do Apocalipse, esse mesmo João se encontra num dos piores lugares. Quando você estudar o livro do Apocalipse, eu sugiro que você estude, lembrando que o Apocalipse, ele tem como foco a excelência, a grandeza e a autoridade de Cristo. Você vai ver aqui uns bichos esquisitos, mas o foco do Apocalipse não é esses bichos esquisitos, é a grandeza de Cristo, o poderio de Cristo. Esses bichos são esquisitos, são valentes, são mortais, são letais, são liberados pelo furor de Deus, mas no final deles Jesus Cristo destrói com o sopro da sua boca. João se encontra no pior lugar, no pior momento do seu ministério. João, quando descreve o Apocalipse, ele começa dizendo: estava eu na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, historicamente falando, era uma ilha registrada somente para condenados presos, que ficariam lá, e eles morreriam de velhice naquela ilha, ou morreriam por causa das feras daquela ilha, ou morreriam por causa do trabalho. De qualquer maneira, João estava destinado à morte na ilha de Patmos. João estava destinado a morrer de maneira miserável, no ostracismo, no esquecimento, lá na ilha de Patmos. E ele descreve: estava eu na ilha de Patmos. A história também não, mas se fosse o Eliezer, eu vou falar sobre mim, me colocando nesse contexto, me colocando nesse texto, eu me colocando no lugar de João, seria o seguinte: bom,
acabou minha chamada, acabou minha caminhada, terminou aqui os planos de Deus para a minha vida. O Evangelho com certeza continuará frutificando, continuará sendo espalhado pelos vários irmãos, mas a minha caminhada terminou, a minha chamada terminou. O máximo que eu posso fazer aqui é pregar o Evangelho para essa centena de presos que está comigo, e vou terminar morto aqui, no esquecimento, no ostracismo. Terminarei a minha chamada aqui, assim terminarei tudo aqui. O projeto que Deus tem na minha vida termina aqui. Escreve ele: estava eu na ilha de Patmos, quando de repente estava eu na ilha de Patmos, quando de repente eu começo a ouvir alguma coisa. E quando eu começo a ouvir alguma coisa, eu olho para cima, e o que eu enxergo? Eu enxergo o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. E como é que ele era? Os seus olhos tinham chama de fogo, os seus cabelos eram brancos como a lã, o seu ventre estava, os seus pés brilhavam como latão tirado do fogo. E mais adiante ele vai escrever: e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João está literalmente dizendo, ou melhor, Deus, o Cristo da igreja, está dizendo para João: João, tu ficou comigo até o último momento. No Evangelho você vai ver exatamente o seguinte: eram adiante da cruz de Jesus Cristo Maria, sua mãe, Maria Madalena e João. Ficaram diante da cruz de Cristo. Pedro rapou fora, Tiago, João, todo mundo foi. Todo mundo saiu correndo. Os valentes, os brabos. Eu preciso abrir um parêntese. Jesus não conta com brabo. Brabo Jesus amansa. Jesus conta com crente valente. Vou repetir. Brabo Jesus amansa. Se tu é meio brabo, fica tranquilo, Jesus vai te amansar. E Jesus deixa o cara mansinho. Quer uma ovelha, fica um cordeiro. Camarada nem berra. Agora, se você é valente, fique tranquilo, porque não terá tempestade que irá parar alguém que é valente nas mãos de Deus. Todo mundo correu, ficou somente Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João. Basicamente, Maria, mãe de Jesus, era aquele que conhecia Jesus. A primeira pessoa no Novo Testamento que teve uma revelação real de Jesus foi Maria Madalena. Maria, creio eu, pastor, que ela estava à frente, aleluia, estava à frente da cruz dizendo: eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, ele não vai ficar pendurado aí, eu sei quem ele é. Quem sabe quem Jesus é não abandona a cruz por nada. Eu vou repetir: quem conhece a Jesus, quem sabe quem Jesus é, não abandona a cruz por nada. Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Aleluia, a morte, a vida, o porvir, não, nada nos separará. Por quê? Porque nós sabemos quem ele é. Ele continua: de todas estas coisas somos mais do que vencedores. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: quem conhece Jesus não larga ele por nada. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: se tem alguém aí que está meio, né, como diz o gaúcho, está só na alça da gaita, está no último furo do rabicho, a coisa já está complicada, já está meio cambaleando, já está meio, ela está fraquejando. Ei, quem conhece Jesus não larga a cruz por nada. Vai de arrasto, vai de joelho, mas não larga a cruz. A segunda pessoa que estava à frente de Jesus na cruz foi Maria Madalena. Maria Madalena foi aquela prostituta que Jesus expulsou os demônios.
Ou seja, quem teve uma real experiência com Jesus, não larga Jesus por nada. Eu creio, a Bíblia não diz, a história, a tradição também não, mas eu creio que ficou aquele monte de fariseu, aquele monte de soldado gozando da vida da cara dela, fazendo piada da fé dela, diz, vocês não sabem, mas quando eu estava lá, cheia de demônios, quando eu estava lá em uma vida miserável, esse homem me encontrou. E o terceiro que estava ao lado da frente da cruz era João. Por quê? Porque João, a Bíblia vai dizer que era o homem mais íntimo, o amigo mais íntimo de Cristo. Alguns vão dizer que João deitava a sua cabeça no ombro de Cristo, como sinal na tradição judaica, como sinal de intimidade. Em terceiro lugar, quem tem intimidade com Cristo não larga Jesus por nada. Quem não tem intimidade larga por qualquer coisa, mas quem tem intimidade com Ele não larga Jesus por nada. Nesse contexto aqui, Jesus está dizendo, João, tu ficou comigo até o final, agora que tu está quase, ou pensando que chegou o teu final, eu apareci para dizer que eu estou vivo, João, eu estou vivo, João, eu estou vivo, João. E aí que nós entramos na mensagem, aleluia, desta noite. O que João vai descrever na sua, aleluia, vai descrever no livro do Apocalipse. Veja bem, como eu disse, o foco desse livro não está nos animais, não está nos dragões, não estão nos demônios, não, está no Cristo ressurreto, no poder do Cristo ressurreto. Ele vai começar dizendo, aleluia, no verso de número 12, que ele está descrevendo, e virei para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido o peito de um cinto de ouro, e a sua cabeça, os seus cabelos eram como brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e tinha na sua destra as 7 estrelas da mão, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era resplandecente, vai pegando aí o mistério, e o seu rosto era resplandecente como o sol, quando na sua força resplandece. João está dizendo, eu vi Jesus homem, depois eu vi Jesus crucificado, depois eu vi ressuscitado, mas eu estou vendo ele glorificado na potência. Eu preciso dar lugar, eu preciso dar lugar. Ei, crente pentecostal assembleiano, adore por mais alguns instantes, você glorifica. Por mais alguns instantes você glorifica. Por mais alguns instantes você glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Esse Jesus que tem cabelos como alvalã, que tem os olhos como chama de fogo, cingido de ouro, os pés como latão reluzente. Ele é o Cristo da igreja. Aleluia! 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 Verso 17. Eu já estou encaminhando para o final. Ele vai dizer o seguinte: quando eu o vi, eu caí como morto. E aqui entra a primeira parte do que eu quero falar do Cristo da igreja, que ele vai dizer o seguinte: eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs a sua mão sobre mim, a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus literalmente está dizendo, ei João, primeira coisa, ressuscita, porque eu não sou um Cristo de morte. A minha igreja não será uma igreja morta.
O meu povo não será um povo morto. O meu povo não será um povo estático. A minha igreja não será uma igreja fria. A minha igreja não será uma igreja enterrada. A minha igreja não será uma igreja de cemitério. Ressuscita, João. Levanta, João. Não temas, porque eu estou aqui. Eu estou contigo. Eu estou ao seu lado. Eu preciso dizer que enquanto Cristo estiver no meio da igreja, a igreja continua viva. Repetirei o que eu acabei de dizer. Enquanto Cristo estiver no meio da igreja, a igreja permanecerá viva. Agora, o dia que o dono da igreja sair do nosso meio, nós podemos fechar as portas. E para nossa infelicidade, tem muitas igrejas da nossa denominação, porque eu não gosto de falar das outras, da nossa denominação, que tem tido Jesus da parte de fora do culto. Infelizmente, no relógio escatológico do Apocalipse, que é Apocalipse 2-3, nós estamos entrando no período de Laodiceia, uma igreja que é rica, uma igreja que aparentemente é bem estabilizada, uma igreja que aparentemente é grande, uma igreja que tem respeito social, uma igreja que diz: rico sou e de nada tenho falta, mas o dono da igreja está dizendo: ei, não sabes tu que és pobre, cego e nu, e eu estou batendo a porta. Ei, esse culto não é para homem, o culto não é para personalidade, o culto não é para autoridade humana, o culto é para Jesus, que é o dono da igreja. Jesus deve ser adorado, Jesus deve ser glorificado, Jesus deve ser engrandecido, Jesus deve ser entronizado. Jesus que mantém a igreja viva é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E se tem alguém morto aqui nessa noite, Ele pode ressuscitar, Ele pode ressuscitar, Ele pode te ressuscitar. Nós temos que parar com esse culto à personalidade que tomou conta dos nossos púlpitos. Provavelmente eu vou ser cancelado, não tem problema não. Nós temos que parar com essa mania. Nós temos que reaver o verdadeiro culto, aonde o louvor não é para o pregador. Vai apertar. Aonde a principal fonte de adoração não deve ser a personalidade que está aqui em cima, com microfone, com banda, com uma estrutura, não. O único que deve ser adorado é Jesus, que é o dono da igreja. Eu já estou, aleluia, aleluia, aleluia. Por mais alguns segundos, levante as suas mãos e adore a Jesus. Por mais alguns instantes, adore a Jesus. Eu já estou terminando a pregação. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Mas irmão, eu estou lutando, experimente dar um aleluia. Pastor, eu estou na prova, experimente dar um glória a Deus. Pastor, eu estou de arrasto, experimente dar um aleluia. Pastor, eu estou completamente arrebentado. Ele pode te levantar nessa noite. Basta adorar aquele que vive e reina para todos sempre. A Bíblia vai dizer que Josafá, como rei, teve uma grande batalha. Um exército muito maior, muito mais poderoso estava vindo contra Josafá. E a Bíblia vai dizer que Josafá prega um jejum. Olha que maravilha. A gente tem que aprender isso de novo, pastor Zilmar. Quando o inimigo, quando o mundo se levantar, a gente apregoar um jejum no Brasil. Imagina que coisa linda. Uma igreja que tem Deus como objeto da sua adoração não perde batalha. A Bíblia vai dizer que Josafá prega um jejum, e quando ele prega um jejum, dizendo: Deus, os meus pais, Tu és um Deus terrível, Tu és um Deus tenebroso, e és um Deus que nos fez uma promessa, e agora este exército vem contra nós. A Bíblia vai dizer que Deus levanta o profeta e diz: ei, casa de Israel, ei, Josafá, fique tranquilo,
tranquilo, porque, eita glória, virou profecia. Fique tranquilo, porque esta batalha não tereis que guerrear, porque eu irei à frente da guerra. Somente me louva, somente me adora, somente me glorifica, porque eu assumo a guerra. Se coloque em pé, se coloque em pé, se coloque em pé. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o Deus da igreja, e o Cristo da igreja é um Cristo vivo. Eu sou o primeiro e último. Em segundo lugar, verso 18, e eu já vou bem rápido terminando. Ele vai dizer o seguinte: eu estive morto, mas ressuscitei, estou vivo para a glória de Deus Pai. O Cristo da igreja, Ele não só é um Cristo vivo, como também é aquele que venceu a morte, venceu o inferno e está vivo à destra de Deus. Eu termino aqui. Sabe qual é a principal diferença entre o cristianismo e as outras religiões? Com todo respeito às demais religiões, com todo respeito a quem crê em outras coisas, porque nós somos livres para crer naquilo que nós queremos. Pelo menos eu faço parte dessa linha doutrinária que crê no livre-arbítrio, que Deus permite nos crer em aquilo que nós queremos. Mas sabe qual é a principal diferença do cristianismo para o islamismo? É que se você for em Medina, lá no Oriente Médio, terá um monumento muito grande dizendo: aqui jaz restos mortais de Maomé, o pai do islamismo. Se você for na França, estará um mausoléu muito lindo dizendo: aqui jaz restos mortais de Allan Kardec, o pai do espiritismo. Se você for na Índia, terá um Buda de bronze de quase meia tonelada, escrito embaixo: aqui jaz restos mortais de Siddhartha Gautama, o pai do budismo. Se você for na Índia, terá uma casa muito linda dizendo: aqui jaz restos mortais de Confúcio, o pai do confucionismo. Agora, se você for em Jerusalém, se você for em Jerusalém, no túmulo de Cristo, quando você chegar lá, a primeira coisa que você encontrará é a pedra removida. Você entra dentro do túmulo, está escrito na parede: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Se Allan Kardec está morto, Confúcio está morto, Buda está morto, mas Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Posso fazer o convite, pastor? Olhe para cá. Olhe para cá, por favor. Continue glorificando e engrandecendo. Continue. Continue. Você é assembleiano que nem eu. Continue no fogo. Continua. Continua. Nós só temos fogo porque Ele vive. Ele vive. Ele vive. Por acaso temos alguém que nesta noite não é cristão? Temos alguém que nessa noite não é cristão, mas quer entregar a sua vida para esse Jesus vivo e maravilhoso? Levante a sua mão. Temos alguém aqui que nesta noite quer entregar sua vida para Jesus Cristo? Eu repito: Allan Kardec está morto, Confúcio está morto, Maomé está morto, Siddhartha Gautama está morto, mas Jesus está vivo. Alguém que nesta noite quer entregar sua vida para Jesus? Algum filho pródigo que nesta noite quer voltar para os caminhos do Senhor? Alguma filha pródiga que nesta noite quer voltar para os caminhos do Senhor? Temos alguém?
Você não é desviado nem desviada. Desviado é o capeta que peca desde sempre. Você é filho pródigo, filha pródiga. E nesta noite o Pai quer te abraçar de novo. Temos alguém que quer voltar para Jesus hoje. Levante a sua mão. Temos alguém. Então, com a permissão do pastor Gilmar, se você permitir, a igreja, dê as mãos. Dê as mãos. Faz sol maior para mim aí. Sol maior. Dê as mãos. Porque Ele vive, posso crer do amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Feche os teus olhos. Pai de graça, Deus de misericórdia, Erai Sholibi Calabashanda Rabagalabashai Orobacão Dori Bagandalai Ashorebecandala Erai Demara Suribicanda Rabagandarai Eirabiacanda Rebahai Assu Erabacanda Rabashanda Rabagandalai. Em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de temor, de conhecimento, de fortaleza, enche a cada crente aqui nessa noite. Aquele que está morto passe a reviver, aquele que está vazio passe a ser cheio, aquele que está caído levante, aquele que está doente seja curado. Recebe vida, recebe, 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 recebe. Em Obreiros, receba vida, receba vida, recebe, recebe renovo, recebe.